Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho, nesta segunda parte do episódio especial dos 25 melhores jogadores do século XXI, um Lucas Niven já visivelmente irritado pela posição em que coloquei Manu Ginóbili Não, eu gosto, e, adoro os dois. Acho que e gosto é Tony de. Parker. Quer dizer, faltou-te a consciência de que estamos a fazer um documento para a posteridade. Pois, mas eu sou pouco consciente nisso, meu. Eu sou Pois, pouco. Blink, Vocês. foi Blink, não é? Mas imagina, mas por isso é que vocês estão cá, puto. Por isso é que eles não estão em nono e em décimo. Por isso é que eles não estão em nono e em décimo. Eu estou cá para salvar a honra do Ginóbili, que nem um nem o outro puseram, porque ele foi draftado em 99, mas só se estreou em 2002, então decidimos É incluir verdade. Por isso é que. Mas foste tu que me avisaste. E por isso eu tirei o Paulo Jorge por causa disso. aos dois. É verdade. Mas estamos cá para fechar o top Sabes quem, 15. sabes quem é que caiu, e não disse nas menções honrosas, quem é que era o 25º do Ricardo e caiu para entrar o Ginóbili? Quem? DeMar DeRozan. Pronto. Nome interessante, nome interessante. É engraçado. Sim. Sim. Mas porque o DeMar DeRozan e não. Pronto, ok. Dizer não o Kyle Lowry, mas sim o DeMar DeRozan. Em números é mais importante que o Lowry. Mas pronto. Bom, Queres saber já uma coisa tínhamos. interessante? Diz. O DeMar DeRozan é do draft do Steph Curry, já nisto há muito tempo também. Sim. O Steph Curry tem 26.447 pontos. 26.400, basicamente. Sabes quantos tem o DeMar DeRozan? Tipo 24 mil. 26.339. O DeMar Ok. DeRozan tem menos 108 pontos que o Steph. Também se calhar não teve as lesões e não sei o quê, né? Ser um gajo mais durável, não é? Mais durável. Mas sim, é o que é. É o que é. É um Então, bucket, puto. sim. Tu estás a ingerir Coca-Cola? Não é Coca-Cola, é uma Não é Sagres. Coca-Cola? Passa É uma, publicidade. é uma quê? Uma Sagres Boémia? Ah, mas espera lá que vocês... Quem tá no YouTube consegue ver, mas Lucas Nivan estava a ingerir Sagres num copo que se pode dizer que é um copo de vinho, ou É. aquilo que parece um copo de vinho, Sabe- normalmente. sabes que pus, porque é o único onde cabia a média. E eu não quis trazer a garrafa por causa da Mas um gajo, publicidade olha, por acaso isto obscena. é uma boa discussão para termos aqui, porque este parece-me o sítio indicado, que é, por exemplo, tu és um gajo que gosta de espumante, acho eu. Eu também. Sempre em copo largo, a bolha tem de abrir. Obrigado, meu. É que imagina, a malta tem a mania de beber espumante em copos, pá, que a malta chama copos de espumante, né? São aqueles copinhos mais finos e etc. Eu gosto muito mais de beber Com espumante. uma boca deste tamanho. Não. Gosto muito mais de beber espumante em copos largos, tipo copos de vinho, pronto, copos de vinho. Óbvio que os copos de espumante até podem ser um bocadinho mais fechados para o gajo não sair tanto. Pronto, Certo. essa parte eu percebo, mas tem de ser abertos, pá, porque senão aquilo fica cheio de bolhas. Ainda, aquilo precisa, como é que tu dizes, pá, a bolha abrir, não é? O que estás a A dizer? bolha tem de abrir. A bolha tem de abrir. Porque essas pessoas que bebem espumante e depois champanhe ao outro campeonato, se são educadas o suficiente para beber uma bolha, eu suponho que tenham televisão e acesso a vídeos e filmes e documentários. Nos anos 20 e nos anos 30, onde é que se bebia champanhe? Era em taças, meu, era em Como é, taças, que- assim como, larguinhas. e como é que é a taça de Eram champanhe? taças do doce da casa, puto, taças de doce da casa, da tasca, tipo, é desse Ora género. bem, ora bem, para a bolha abrir. Sim. Agora aquela flutezinha que é muito ao alto, não contem comigo para A isso. flute dá-me ideia que é uma coisa capitalista, estás a ver? Que é tipo, vou cobrar, vou cobrar mais dinheiro ou mais dinheiro por menos quantidade, tipo, parece-me. Por acaso não Sim. sei, se calhar um flute leva ao mesmo do que essas taças. Essas taças também não eram muito grandes, não é? Uhum. Mas pronto, mas estamos cá. Pronto, ok. Então és um gajo de copo largo para beber Claro, espumante. Está bem, claro. está bem. Copo largo, um Estamos copo juntos. de vinho branco normal serve perfeitamente. Sim, 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 é verdade, tens razão. Muito bem. Olha, então vamos retomar a nossa lista para Olha, acabar isto. hoje foi noite de Liga dos Campeões, viste o jogo? Pá, não, era o Benfica, não me interessava muito. Não vês? Estás em casa ou não vês? Epá, vi ali um bocado, mas depois a minha namorada veio-nos a ver uma série, pá, marada. Marada no sentido em que, não é marada, é uma série até meio juvenil,
mas estou a ver, mas vi um bocadinho do Benfica, até a parte vi, até achei que o Benfica estava a jogar bem, mas depois sou meio engolido pelo Real Madrid. Não vi, não Mas vi. Não dá para ver. não Estás a ver vi que houve qual é que é a um série? incidente. Pois. Epá, havia um incidente entre o Prestiano e o Vinícius, pá, que é sempre uma coisa de lamentar, ainda por cima é daquelas coisas que é difícil sempre provar, não é? Tipo, Sim. um gajo que disse, outro que tinha a boca tapada com a camisola, pá, Uhum. enfim, é o que é. Depois também sinto que cada vez que vês um treinador ou um jogador dizer, pois, mas ele também não devia ter celebrado daquela maneira, como se isso pudesse como se isso pudesse ser um argumento para não ser para se fazer um insulto qualquer racista, estás a ver? Uhum. Ah, enfim, acho que é de lamentar. E também acho outra coisa, que é possível o Vinícius ter sofrido um insulto racista e também ser um idiota, ou seja, as 2 coisas podem ser, Não há as 2 coisas não são não há de mutuamente exclusivas, estás a ver? É isso que eu quero dizer, ou seja, é possível, e isso não significa que por ele ser um idiota deva receber insultos racistas, tipo, quero só sim, deixar isto sim. claro só para Sim, só sim. para não se Não é? perceber, tipo tipo, as pessoas não são só Eu uma coisa, estás a ver? Não são só uma coisa. os Eu não simpatizo zero com o Vinícius, não simpatizo, pronto, não é o personagem que eu simpatizo, mas não acho que por causa disso ele mereça receber insultos racistas, estás a ver? Acho que ele merece os ser meus derrotado, os pronto. os meus cálculos não científicos dizem que 50% dos insultos racistas em estádios europeus envolvem o Vinícius. E os meus cálculos não oficiais dizem que ele não faz parte de 50% dos jogadores negros Não, da não. da Opá, mas UEFA. se Ele calhar ele mas se não calhar é dos poucos que fala, mano, se calhar é dos poucos que fala, percebes? Se calhar os outros, hum, tipo hum, eu acho que é um dos poucos que fala. Lá está, eu acho que ele é um idiota que desmascara outros idiotas. Como ele é um é idiota isso, tão é grande, isso, é traz isso, os é traz os grunhos ao de cima. É isso. Mas pronto, epá, toda a solidariedade para com ele não significa que seja o gajo que eu gosto particularmente de campo, mas pronto, Uhum. mas não merece Toda a nada sol disso. toda a solidariedade para com ele, porque indubitavelmente ele já foi vítima de episódios racistas, não sei se este em particular foi, mas dando sempre o benefício da dúvida, e toda a solidariedade para quem o tem de aturar, Para que eu tenha durado para porque que eu não tenha parece ser durado. fácil. Portanto, Sim, toda a solidariedade para esse. também não sei se as coisas, ou seja, depois tem sempre contextos e não sei o quê, não sei se não deve ser fácil seres um negro rico em Espanha e, portanto, yeah. Acho que é mais difícil seres um negro pobre, mas ainda Era o que eu ia assim, dizer, à partida. acho que seres um negro rico e escolheres parte das coisas com que te chateias, estás a ver? Serem estas, porque eu acredito que haja vários que haja várias vezes, não deixa de ser de louvar que o gajo se meta sempre numa posição de pá, puto, não vou papar este grupo, não vou Uhum. papar este grupo e Sim, sim. paro e faço o que for preciso e paro o jogo e caguei e não quer saber, estás a ver? Porque Uhum. estás também só um gajo com o poder e com a visibilidade dele é que também consegue ter isto, né? Não é o Marega, estás a ver? Sem ofensa para o Marega, mas tipo, já toda a Uhum. gente esqueceu disso. Já toda a gente esqueceu disso, já passou. E o Vinícius não larga esse osso, tipo, passa a expressão. Não, não. Portanto, um gajo À merece, partida, merece esse respeito. se Ainda fores um assim, ainda se fores um assim, tipo mais se fores um tipo mais bem comportado, pode ser que os grunhos se metam menos contigo. também, também é verdade, mas pronto, mas o gajo não tem culpa disso. Eu acho é que eles podiam meter-se com ele com outras coisas, estás a ver? Essa parte era mais ok. Tipo, chamar-lhe estúpido, tipo, não sei, Olha que dar-lhe um encosto, série. ser tipo o Miguel Garcia com o Simão Sabrosa, estás a ver? Não sei se te lembras desses despiques que o Simão, o Simão a primeira jogada de um jogo contra o Sporting, já sabia que ia levar uma cacetada do Miguel Garcia do virar ao contrário, do virar ao contrário. Portanto, acho que isso era mais justo, vá, era mais justo. O que é que estás a ver? Pá, estou a ver uma série chamada Tell Me Lies, não sei se já ouviste falar. Pá, é baseada num livro, é sobre uma relação tóxica na universidade. É uma espécie tipo de Gossip Girl meets 50 Sombras de Grey, estás a ver? Assim uma coisa, Uhum. assim uma coisa, pá, e aquilo, o que eu estou a achar daquilo é isto, que é melhor do que eu estava à espera, apesar de às vezes poder ser um bocadinho cansativo. E por outro lado, o facto daquilo se passar ali em 2008, etc., eu acho que, e eu estudei nessa altura na universidade, apesar de não ter estado numa universidade americana, mas há ali muitas coisas que eu percebo de como é que as relações tóxicas da altura eram,
E mesmo que eu, se calhar, acho eu, não passei por nenhuma desse género, mas consigo rever ali muitas coisas de amigos e amigas epá, que passaram por isso, estás a ver? E então acho que pode ser um bom abre-olhos para a malta de gerações mais novas, tipo, já, tipo, não sei se isto é muito normal, estás a ver? Não sei se tu seres assim, ou este gajo ser assim, ou este gajo ser assim, não sei se isto é normal. Então, se calhar é melhor. Depois há uma coisa que é, também acho que não é muito moralista a série, o que é bom, e também não acho que é, lá está, as personagens são todas unidimensionais, no sentido em que, pá, todas fazem um bocado de merda, estás a ver? Que é o que é normal quando és um estudante universitário, estás a ver? Não passas impoluto pela vida do género, aquele gajo foi muito mal para mim, mas eu portei-me sempre bem. Não, acho que isso não é assim, não é assim, mas pronto, mas é fixe. Mas a personagem que é o gajo tóxico da relação consegue ser verdadeiramente irritante, mais que o Vinícius, puto. E olha que é, e olha que é difícil. E olha que é difícil. O gajo consegue ser mesmo um filho da mãe, tipo da pior espécie mesmo. Da pior espécie. Que é o problema quando tu juntas mommy issues a gajos que são inteligentes, estás a ver? É quando tu tens os manipuladores more nas relações. Ou Lucas com aquele olhar de sim, conheço. Que otário, meu. Não, estou a gozar. Não, mas tu estavas com o ar de quem conhece pessoas assim, estás a ver isso que eu estou a dizer? Não, estou a ouvir. Não conheces? Estou a ouvir. Boa. Estava a tentar decidir, não estou a dizer que conheço ou não conheço. Estou a tentar decidir se me conseguiste vender ou não. Sério. Epá, mal não faz. Pior do que está, como eu tiririca, pior do que está não fica. Bom, bora falar de NBA um bocadinho. Coisas mais importantes, bora. Coisas mais importantes. 15º lugar, quem é que temos? Portanto, para quem não viu o episódio anterior, 16º ao 25º temos Dwight Howard, Manu Ginobili, Tony Parker, Pau Gasol, Jimmy Butler, Carmelo Anthony, Kyrie Irving, Damian Lillard, Rudy Gobert e Paul George. Os primeiros 10 nomes que saíram. Boa lista. 15º lugar. Começamos com um tipo que foi campeão uma vez, mas não foi Finals MVP e ainda não é MVP. Jason Tatum. Jason Tatum. Eu votei no Jason Tatum, pá. Não votei no Jalen Brown. Vocês estavam à espera que eu votasse no Jalen Brown, mas eu não votei. Não estava à espera que fosse o Jalen Brown. Aliás, só para efeitos de comicidade. Mas o que é que te levou a ter o Jason Tatum em 18º? E para mim foi 14º. E para o Ricardo 15º, portanto bastante alinhados. E não tens o Jalen Brown de tudo? Olha, eu acho... Não, vou ser honesto, que é... Eu acho que o Jason Tatum é melhor jogador que o Jalen Brown. E por isso acho que se era para colocar algum que fosse ele. Gostava de conseguir inverter as posições e se fosse o Jalen Brown a estar ausente um ano inteiro e o Tatum ter esta equipa dos Celtics com ele, se os números que ambos fariam e se o número de vitórias seria assim todo diferente. Gostava de saber. Estou curioso. É um exercício que seria sempre difícil de fazer, mas gostava de perceber como é que isso funcionaria. Porque acho que o Jalen Brown tem feito uma época mesmo muito boa. Mesmo muito boa. Mas ainda assim, acho que o Tatum é mais completo. Foi o melhor jogador, apesar de não ter sido o Finals MVP, é o melhor jogador de uma equipa que foi campeã, que foi às finais também. Ele guiou também os Celtics às finais. Foram a finais de conferência com ele como melhor jogador. E merece estar aí. Não merece estar à frente do Manu Ginobili. Desculpa. Lucas. Nem do Tony Parker. Não merece. Eu sei que para vocês merece, mas para mim não. Em relação a esta temporada, aquilo que eu te posso dizer é que se houvesse Jason Tatum e não houvesse Jalen Brown, estariam melhor. Ok. Por uma razão muito simples, porque os Boston Celtics desta temporada, quando não tem o Jalen Brown, são melhores do que quando tem o Jalen Brown. Mas isso foram quantos jogos? A amostra é assim tão relevante. 1700 minutos com Jalen Brown, net rating de 3.9, o que seria o 10º melhor do campeonato, em 1700 minutos. 900 sem o Jalen Brown, portanto 1/3 contra 2/3.
o net rating dos Celtics é de mais 12.75, o que seria o melhor do campeonato. Epá, tá bem, mas tu consegues fazer isso com vários jogadores, se calhar, e com várias equipas. Mas pronto, Não ok, consegues tudo fazer, bem. não consegues fazer com muitos. O Jaylen Brown tem um bocadinho o síndrome da Paulo Bancherite, que é um jogador vistoso e Pá, tal, mas sem ele as coisas tendem a correr melhor. Mas tem feito uma boa época e tem carregado muito piano nos Celtics esta temporada, não há dúvida nenhuma. Estamos aqui por falar do Tatum, que são coisas mais alegres e melhores. O Tatum, não sei onde é que ele vai parar nesta temporada, porque eu sinto, e já lá vamos, ficou apenas um ponto atrás, e um ponto nesta escala é muito pouco, um ponto atrás de um jogador que vamos falar a seguir, e não sei se deveria ter ficado atrás dele. Portanto, o Tatum eu acho que é permanentemente desvalorizado. Estamos a fazer este ranking numa altura em que não o vemos há algum tempo, e portanto se calhar temos tendência a desvalorizá-lo, porque se calhar se ele estivesse em campo e com o Jaylen Brown, se calhar estes Celtics estavam em primeiro do Oeste, depois de ter perdido o Jrue Holiday e o Porzingis, e estávamos a cantar todos os elogios do mundo ao Tatum. Foi o melhor jogador numa equipa de título, ganhou o prémio, não ganhou o prémio, acho que é indubitável, é na linha do que falámos do Paul George, aqueles extremos que sabem fazer tudo. O Tatum faz muita coisa a um altíssimo nível, e incluindo sem bola, e parece sempre que quando dizemos que um jogador é muito bom sem bola, que estamos a dizer olha, aquela gordinha até é simpática, estás a ver, porque mas a verdade é que num jogo da NBA passa-se muito mais tempo sem bola do que com ela, e o Tatum é um jogador, um defensor de elite de 1 ao 4, muitas vezes de 1 ao 5, foi point forward nas finais, marcou postes, sabe iniciar ataque, sabe defender toda e qualquer coisa. É um tipo cuja aura negativa o prejudica um bocado, mas é um grande jogador de basquetebol, e acho que se voltar da lesão daqueles sem lesões de maior, eu estou aqui a ver os nomes à frente dele, e só mais um ou dois três é que não ganharam prémios de MVP, portanto ele está muito, muito à porta da lista dos grandes gigantes, mas para já acho que não dava para pôr mais alto que isto. também acho que não. O que é que temos a seguir? 14º. Westbrook. Quem é que achas? Não, quem é que achas que não? Não falta muito para o Westbrook, por acaso. Não falta muito, meu. Não, a seguir temos quem é que achas que eu posso ter dito? É contemporâneo dele, já ganhou um prémio de MVP, mas não tem hardware da postseason para mostrar por isso. Para além disso, tem uma carreira muito afetada por lesões, e estou a falar de Joel Embiid. Embidão. Tu meteste o Embiid em que posição? Jogador dificílimo de classificar, acho eu, mas surpreendentemente fomos todos, tu e eu, 15º, Ok. Ricardo 16º. Portanto, foi Então, daqueles que estávamos quase perfeitos. yeah, e é justo. O Sim, Embiid. O Embiid é. O Embiid é, para mim, nós há bocado estávamos a falar do Derrick Rose, né, na primeira parte, né? Se o Derrick Rose ia levar para lá para o tivesse feito mais anos como o Embiid fez, estava nesta lista, mas o Embiid tem 4, 5 anos em que é um dos 3 melhores jogadores ou dos 4 melhores jogadores da liga. Por isso, em 25, isso é relevante. Sim, e o Derrick Rose é MVP no seu terceiro ano de liga, um MVP que não merecia ganhar. Há MVPs duvidosos, esse encabeça a lista. Os Bulls foram incríveis, eles foram 66-16 nessa temporada, e o Derrick Rose representava a cidade de Chicago e todo aquele aparecimento dos Bulls. O Dwight Howard foi melhor que ele nessa temporada, o LeBron foi melhor que ele nessa temporada, e não quiseram dar 3 seguidos ao LeBron, tudo certo. O Rose é MVP, injusto, não há vencedores de MVP injustos, mas não sei se ele não é um MVP com a força que outros MVPs foram. O Embiid foi de facto quase tão bom como o Jokic. O Embiid se calhar também não devia ter ganho o que ganhou naquele ano, mas no ano a seguir, quando se lesiona, em 23-24, o Embiid estava a fazer uma época bastante melhor do que aquela em que foi MVP. E acho 35 pontos por jogo, em 39 jogos. Em 33 minutos ou 34 minutos, ele estava a fazer mais de 1 ponto por minuto. Era uma coisa completamente ridícula. Não havia pai para o Embiid,
Uma Sim, combinação. estava a jogar, desculpa, Lucas, 33,6 minutos por jogo, 34,7 pontos por jogo, mais 11 ressaltos, 5,6 assistências, 1,2 roubos de bola, 1,7 desarmes de lançamento, a lançar 53% de campo, 39 de 3 pontos e 88 de lances livres, a fazer quase 12 lances livres por jogo. São 3 anos seguidos, portanto 21, 22, 22, 23 e depois 23, 24 antes dele se aleijar, com mais de 30 pontos por jogo de média. Pá. É absurdo. O Embiid, e falámos do Dwight Howard que apareceu em 16º, do Pau Gasol que apareceu em 19º, ele se calhar era a combinação do Gasol, da inteligência do Gasol no ataque, Yeah. mas com a dominância física do Dwight Howard e a saber meter na defesa aquilo que o Dwight Howard era. Uma força absurda dos dois lados do campo. Nunca viveu acima do ar como o Shaq, aquela potência de finalizar, mas uma técnica, uma destreza de lançamento, mas depois Um gajo que começou a jogar basquete aos 16 anos não está mal, pá. o Embiid, e nós vamos entrar aqui no top 10 daqui a bocadinho e há nomes sobre os quais o Embiid sem lesões estaria facilmente acima. Mas depois também há os playoffs e a verdade é que ele quase nunca chegou lá inteiro. Eu lembro-me dos playoffs em que é ele que está presente e é o Ben Simmons que está magoado e não havia ninguém dos Sixers e ele é varrido pelos Celtics, um dos anos do Kyrie, levam 4-0 e era literalmente o Embiid contra a malta e não havia nada a fazer, mas por culpa dele ou por culpa de outros, que ele na postseason ficou sempre meio fraquinho, conseguiu entregar o MVP, era alguém que eu não me importava que os Sixers ganhassem o título com o Embiid, porque acho que a ligação dele e à cidade e o calvário pelo qual passou merecia ser recompensado. Lá está, as pessoas que me ouvem há mais tempo acham que eu não gosto do Embiid porque roubou, entre aspas, um MVP ao Jokic, mas não se trata nada disso, trata-se de uma carreira que não vai conseguir cumprir com aquilo que podia e se calhar ainda vai ser ultrapassado pelo Tatum. É que nem sequer é as expectativas, né? Porque as expectativas, quando ele passa os 2 primeiros anos depois de ser draftado sem jogar, as expectativas são Greg Oden, não é? Essas são as expectativas. As expectativas não são MVP da NBA. Eu acho é que depois de começarmos a ver a jogar e daquilo que ele é capaz de fazer, o que é frustrante é pensar assim, porra, como é que este gajo não jogou mais tempo e como é que este gajo não foi mais longe? Isso é que é a frustração, eu acho que é essa, não é um tema de expectativas. Muito bem, então 14º Joel Embiid, 13º. Já disseste o nome dele. Russell Westbrook, estamos aí? O Russell Westbrook. Estamos aí. Como é que eu e o Ricardo bastante alinhados, 12º para o Ricardo, 13º para mim, João Diniz, 23º. Nota-se muito que não aprecio assim tanto o Russell Westbrook. Apesar de ser um gajo importante, eu reconheço que é um gajo importante, com uma carreira muito importante, sim, eu reconheço isso. É uma carreira tão difícil de analisar. É difícil, mas é relevante, não é? É um gajo relevante. É um gajo que é MVP da NBA, é um gajo que tem 3 anos, não é? Seguidos com médias de triplo-duplo no currículo. Não sei se alguém fez isto. Não sei se o Oscar Robertson fez isto. Não. O Oscar Robertson, até ele começar a fazer, só havia uma época com média triplo-duplo, que era o Oscar Robertson uma vez. Ele fez 3 de seguida. Um gajo que é desesperante. Acho que é um bom adjetivo para o classificar. Muitas vezes desesperante, mas que tem, apesar dele ter ficado atrás do Harden, tem uma vibe que o Harden não tem, que é a vibe de quem dá tudo, estás a ver? Dá tudo. E o Harden não estou a dizer que não dá, porque acho que é quem está lá, óbvio que está a dar tudo, não estou a dizer o contrário, né? Mas há um lado de esforço que eu acho que o puxa para cima nestas votações mais do que malta que se calhar até com o mesmo nível de talento ou até um bocadinho mais não tem, como o Carmelo, estávamos a falar há bocado dele, malta que parece menos mexida, parece menos mexida. Isto às vezes é importante também, né? Que é tipo, malta que faz muito barulho, né? Aquela malta do stressa de se faz favor, estás a ver? Está sempre mais estressado e ele parece sempre mais ligado
a eletricidade nesse aspecto, e isso, óbvio que o beneficiou ao longo da carreira, mas também o prejudicou muito, inúmeras vezes, parece. Mas pronto, mas acho que é justo ele figurar neste top. Não sei se é justo esta posição, mas se calhar até, se calhar até. É, os números os números e a longevidade começam a acumular-se muito, e a verdade é que desde que saiu do Standard, a carreira dele entrou numa espiral muito agressiva, em que, quando deixou de ser o da Man, não soube lidar com isso, e o basquetebol refletiu-se. Portanto, quem vir o Westbrook, até dos Rockets, mas dos Wizards, dos Lakers, dos Kings, não conheceu o verdadeiro Westbrook, que era uma força motriz, um animal de campo. Até o Patrick Beverley, uma vez lhe ter entrado no joelho, uma entrada a Fernando Aguiar, que o fez perder bastante tempo. Foi um tipo que passou anos sem perder um único jogo e que jogava todos os jogos a 200%. Dava gosto de ver o Westbrook a jogar. O Westbrook era um tipo que, antes da meio da carreira, por alguma razão, e a teoria principal é que os árbitros deixaram de permitir ele fazer a sua rotina habitual nos lances livres, porque ele fazia um lance livre e ia quase até ao meio campo e depois voltava. E deixou de ser permitido sair da linha dos 3 pontos o marcador do lance livre, que era um marcador de 80 e tal por cento, e agora é de 60 e tal, 70. E o lançamento, normalmente o lançamento é das coisas mais confiáveis de melhorar ao longo da carreira de um jogador. Tu começas por ser pouco eficiente, e à medida que tens mais repetições e ganhas mais maturidade e que treinas, o teu lançamento não depende de atleticismo, portanto é daquelas coisas que com a idade tem tendência a melhorar. O do Westbrook decresceu brutalmente, e numa liga que passou a depender mais dos 3 pontos, o jogo dele envelheceu terrivelmente. Mas pá, vejam o Westbrook Fisicamente do Standard. é aquilo que se pensou que o Derrick Rose, essa malta, poderia ser. Ou seja, ele foi durante muitos anos ele conseguia ser tão rápido como o John Wall, saltar tão alto como o Derrick Rose, afundar, ganhar ressaltos, tipo, era um gajo, lá está, a cena do descontrolado, Era a uma cena explosão. a cena do desesperante, havia um certo descontrole sempre na forma como ele jogava. Há uma ideia que a malta repete às vezes, do já, não é? Do já parecer sempre meio saltar, mas haver ali uma certa Sem plano. sem plano, uma certa ideia de fragilidade também que podia de alguma forma prejudicá-lo até fisicamente. Com o Westbrook, esse sem plano também existia, mas eu nunca senti que o gajo, que a integridade física dele tivesse em jogo, estás a ver? Não, porque ele acabava sempre a afundá-las e a atropelar as É pessoas, não era isso, como o é o que eu estou a Jackal, dizer. podia levar uma passa. Ou seja, as passas que ele levava não o mandavam assim ao chão. Ele era o perfeito sai da frente de Guedes, estás a ver? Era mesmo o Uhum. gajo tipo, este gajo vai conseguir, porque é só muito mais rápido, muito mais alto, muito mais forte, vai só conseguir fazer isto mais depressa que os outros. E sim, e o facto de ele foi a umas finais de conferência, não é? Duas, não? Não foi com os Rockets, foi só com. Foi uma final da Foi só NBA, com o Standard. Foi uma Perderam final da com NBA, desculpa. o Zito. Sim. Ahm, sim, foi MVP, tem esses números, é justo, é justo. Sim, ele parece o diabo da Tasmânia, meu, porque era uma força que levava literalmente, Ótima comparação. literalmente tudo à frente, e foi de facto uma pena ele não envelhecer bem enquanto point guard, porque ele de facto era um shooting guard que não sabia lançar muito bem. A maior pena de todas é que nós estamos a pôr o Westbrook em 13º, e se nos estão a ouvir, falta o Harden, falta o Kevin Durant, portanto 3 dos 13 melhores jogadores do século foram draftados pela mesma equipa, estavam na mesma equipa, e era bonito ter visto o envelhecimento do James Harden, que se transformou num ótimo distribuidor, em um point guard, jogar com o Westbrook ao lado e com o Kevin Durant mais à frente. Isso teria sido de ver. Infelizmente foi-nos roubado por um erro que o Sam Presti pagou caro, e pelas extensões que deu ao J-Dub e ao Chet Holmgren não correu o risco de repetir agora com esta nova iteração do Standard. É isso. Ok, 12º. 12º lugar, Anthony Davis, o nosso puto day to Davis. Eu não o pus em 12º, pois não, de certeza. Tu não o puseste em 12º, tu puseste em 14º. Ok, então não foi muito mal. Pus à frente do Embiid, estás a ver? Puseste um à frente do Embiid. Pusemos todos à frente do Embiid. Tu em 14º, eu em 11º, e não, o Ricardo em 11º e eu em 12º.
É um dos melhores defensores da NBA. Um jogador que não ganhou o prémio de Finals MVP porque jogava na equipa do LeBron James, mas poderá haver argumentos para. Não, Epá, é verdade, pode haver, pode haver. Foi um gajo muito importante. Foi um gajo. Sim, sim. Sim, o que eu quero dizer é. Também não há título sem ele, estás a ver? Não, isso claro que não. Claro que não. Eu acho que ele é mais importante no título dos Lakers que o LeBron ganha do que o Kyrie é importante no título dos Cavs que o LeBron ganha. Sim, talvez. Especialmente contra Denver. Contra Miami, o LeBron é um Finals MVP justíssimo, mas contra Denver ele é muito importante. E cá estamos, né? Apesar Pá, de tudo. são 10 All-Stars, são 5 All-NBAs, 5 All-Defensives, é campeão dos 75 melhores jogadores de sempre, é um jogador, à semelhança do Pau A Gasol. cena dos 75 pode ser um bocadinho discutível, mas ok. Não sei se é no caso dele especificamente, acho que se estivéssemos a falar do Damian Lillard, acho que é discutível. À semelhança do Pau Gasol, estava a dizer que depois foi aos Lakers ser campeão. Quem não prestou atenção às primeiras 7 temporadas dele em New Orleans está a perder um jogador do caraças, basicamente, em que as lesões ainda não o afetavam assim tanto. Ele faz uma média quase de 70 jogos por ano nas primeiras, liderou aí, muitas vezes a NBA em lançamentos dos pontos feitos, os abafos andava perto dos 3, os pontos sempre acima dos 25. Um jogador perfeitamente dominante numa equipa anónima que não conseguiu ir aos playoffs fazer muito barulho. Ele foi aos playoffs uma vez, eu lembro que com espetacularidade eliminou os Blazers do Lillard com uma varridela. Os Blazers na altura, ele tinha o Drew Holiday, teve azar uma vez quando estava com o Rondo e com o DeMarcus Cousins, e os Pelicans estavam a fazer imenso barulho. O DeMarcus Cousins rebentou o joelho e a carreira de vez, eles estavam-se a safar. Eu adorava do Marcus Cousins, meu. Adorava do Marcus Cousins. Foi um dos nomes que eu... Foi um dos bocado de vibes de Embiid, pá, naquela cena, aquela ginga de passe, mexer-se daquela maneira, não sei o que, tem um bocado volume, essas... a técnica com o tamanho do corpo, sim. Yeah. Foi um dos nomes que ainda pus e depois pensei, não vai dar. Escrevi a lápis muito fininho. E o Anthony Davis ia dizer-me, as pessoas não têm noção, mas nos Jogos Olímpicos de 2000 isto foi quando? Deixa-me pensar a carreira dele. Nos Jogos Olímpicos de 2012 a NBA atravessava uma crise muito, muito grande de postos mesmo. Eu lembro-me que os Celtics tinham um posto branco, um especialista defensivo, que era o Greg Stiemsma. Tens que ver isto. O Greg Stiemsma, que chegou a ser cogitado, será que é um destes postos que a malta precisa? E então... Não faço ideia quem é esse gajo. Greg Stiemsma. Que não quer dizer mal o nome dele. Espera aí. Tens que ver. É lindo. Lindo. Chegou a jogar pelos Celtics e a jogar bem. Greg Stiemsma. Exatamente, cá está ele. 3 anos de NBA. Mas um dos bons anos foi 2011, 2012. 2.9 pontos, 3 ressaltos, mas um bloco e meio por jogo. Era um especialista defensivo. E artigos, Think Pieces, talvez do Bill Simmons, que era um homer dos Celtics. Greg Stiemsma tem que ir aos Jogos Olímpicos. Mas, resumindo e baralhando, os Estados Unidos não tinham posto nesta altura. Não sei o que é que se passaria com o Dwight Howard, não sei se estava magoado ou se chegou a ir, ou se tinham só o Dwight Howard e não tinham mais ninguém. E, portanto, a equipa olímpica dos Estados Unidos é o santo grau da a coroação de uma carreira, quase, fazeres parte do lote de 12 gajos norte-americanos que vão representar a equipa olímpica. E a equipa olímpica do Mike Krzyzewski e do Steve Curry, do Grant Hill e de Brian Colangelo e da malta toda que decidiu que a melhor posto que nós podíamos ir buscar era um puto que jogava em Kentucky. Um adolescente, um jogador universitário. Era o melhor posto impossível. E esse rapaz era o Anthony Davis. Foi talvez a época universitária mais dominante que eu já vi. É óbvio que isso não contribui muito para os melhores jogadores do século da NBA. E mas não dá é uma assim ideia tão do comum, nível. não é? Isso acontecer, não é assim tão comum irem jogadores universitários a... Não existe. Desde que vão profissionais foi a única vez que aconteceu. Também aconteceu com o Christian Laettner, não é? Ainda não estava na NBA. É verdade. Porque mas era também a primeira vez que
Foi a primeira vez que levaram profissionais e o Christian Leitner era tipo a herança do É isso, antigamente. Nós sempre é levámos isso, é isso. universitários, então vamos continuar a levar um, Mas exatamente. já, O ok, Leitner, 30 anos depois levaram o Anthony Davis, sim. e o Christian Leitner era um senior, levava 3 ou 4 anos de Sim, universidade. sim, O sim, o Leitner Anthony Davis era mais novo, sim. tinha 18. Sim, sim. Era E, como ir agora ao Cooper Flag antes de ir para a NBA, exatamente. sim. Era como se nos últimos Jogos Olímpicos tivesse lá ido o Cooper Flag, para se ter uma ideia do absurdo que seria. E pronto, não há muito a dizer. As lesões são. Não é a primeira vez que estamos a falar de lesões neste top, não vai ser a última, certamente, mas o Anthony Davis foi. Lá está, foi o melhor prospect universitário que eu vi. Porque foi jogador do ano, foi freshman do ano, foi jogador defensivo do ano. O LeBron veio diretamente do liceu, foi muito melhor que o Mas Zion, não ganhou, foi muito o melhor que o campeonato, Cooper foi Flag. não? Porque isso mata-mata é o que é, ganhar ou não ganhar, mas foi um jogador absurdo e a carreira não vai atingir por causa das lesões aquilo que poderia ter atingido, porque já não vai a tempo de se tornar o melhor jogador de uma equipa de título, que é o panteão onde entram os Ok, grandes. estás-me a dizer que Trae Young e Anthony Davis não é um duo capaz de lutar para o Lucas. Poucas coisas me davam mais prazer É o que eu estou a do que ver, pensar, então. do que ver os Wizards a fazer barulho para o ano. Pá, não desistas já, não desistas já. Bom, quem é que ficou à porta do top 10 e não... Aqui temos de acelerar, meu. Temos. Já vamos com meia hora. Top 10, temos que fazer isto até ao sexto para depois ficámos com o top 5 para a segunda parte. Então, olha, fazemos o 10º e 11º juntos, porque eu acho que isto é um case study fascinante. Ok, 11º, Shai Gilgeous-Alexander. ok. E para ser um case study fascinante, quem é que vem em 10º? Jokic? Não é Jokic. Não, Não é o claro que Jokic, não. é que Uh, a terminologia dá certa. Doncic, Doncic, ok. Está à frente do Shea? frente do Shai. Mas, Décimo, mas foram vocês que o colocaram, acho que não fui eu. portanto, o Luca, 10º para o Ricardo, 7º para mim. Ouve, não há nada como um gajo começar-se a equipar de amarelo, puto. Ouve, o gajo, ouve, tu até olhas para ele com outros olhos, ouve, até brilha, o gajo até brilha. Só dois Sétimo, lugares. eu achava que eu ter posto o Tony Parker em nono era exagerado, mas este gajo meteu o Luca em sétimo, estás a ver? Mas pronto, Yeah, já só vai. pus o Luca 2 lugares acima do que tu puseste o Tony Parker. Sim, sim, Já, sim, é ter sim. posto mais acima. Portanto, Luca, 7º para mim, 10º para o Ricardo, 17º para ti, Yeah, atrás do Dwight, por exemplo. yeah. Shai, bastante mais. Lá está, também fui mais generoso. Shai, 12º para ti, 13º para o Ricardo, abaixo do Luca, e 8º para mim. Eu pus 7º e 8º logo juntos. Luca Doncic, Mas um 26. gajo mais recency bias, puto. És um gajo recency bias. Não, porque com o Embanyama é fácil, está no terceiro ano, é fácil tirá-lo daqui. Não conta. O Luca é um tipo que vai com 7 anos, portanto já não é pouco, mas é difícil de projetar para onde é que isto vai. E, portanto, o que é que eu sei do Luka Doncic? Ainda não ganhou nenhum MVP, talvez numa altura em que é mais difícil ganhar MVP por causa do domínio do Jokic, do Giannis, de quem ainda vamos falar, do Shai, que está aqui um lugar atrás dele. Não é fácil para o Luka ganhar. Lá está. O Jordan disse uma coisa uma vez, uma coisa muito acertada. Ele não diz assim tantas coisas acertadas do Jordan, mas esta foi muito acertada, que é: o Russell ganhou 11, eu ganhei 6. Isso faz do Russell melhor do que eu. Ele pode ser melhor do que eu, mas não faz dele melhor do que eu. E é de facto não faz. O LeBron ganhou 4, o Jordan ganhou 6. E como a NBA cada vez mais par, tipo, as eras de os gajos ficar numa equipa e essa equipa ser boa, até por causa do cap, dos aprons, vai ser muito difícil ganhar 3, 4, 5, 6 títulos numa era da NBA. Tipo, os 4 do Curry e do LeBron já são quase reminiscências de uma época de uma era que vai ficar para trás. Vai ser muito difícil ganhar 3, 4 títulos. Mas a verdade é que o Luka não ganhou nenhum. E nós, historicamente, para classificar bem estes gajos, eles precisam ter MVPs, precisam ter títulos. E o Luka não tem nada. Tem um MVP das finais de Conferência de Oeste, tem uma ida às finais, em que jogou bastante
combalido, ele estava todo ligado já contra os Celtics, que era uma equipa melhor e nas quais ele não teve no seu melhor nível, eu diria, apanhado numa das trocas mais surpreendentes de sempre, Tem uma ida mas a menos do que o Dwight Howard. é verdade, é verdade. Desculpa, Temos de esperar, não, desculpa. sabes o que é? Temos de esperar por 2035, quando um Luka já velhinho, nos Lakers, o LeBron o levar às finais com 50 anos, como levou o Dwight Howard. Temos de esperar que o LeBron leve o Luka às Ai, finais. ai. Epá, eu adoro o Mas Luka Doncic, atenção. aqui eu a tentar misturar jogadores que já se retiraram com os jogadores que ainda estão na sétima época, com os jogadores que estão no seu prime agora, aquilo que tentei pôr mais ou menos por tiers, e o Ricardo também pôs, por exemplo, que é tipo, eu acredito que este gajo pode ser o melhor jogador numa equipa de título ou não, e misturar isso com a longevidade e com o que já mostraram. E portanto o Luka, lá está, aqui eu acho que aqui no Anthony Davis, porque dissemos Anthony Davis, Westbrook e Embiid, acho que é um dos melhores jogadores com os quais não vai ser uma equipa de título, o melhor jogador numa equipa de título. E agora começam os jogadores de equipas de título. O Shea já foi e o Luka eu acho que pode ser. Sim. Não acho injusto, não vou estar aqui a discutir isso, até porque são dois jogadores que eu gosto. Eu acho é que o meu exercício não foi tanto projetivo, foi mais tipo nesta altura e tendo em conta, lá está, o palmarés, aquilo que outros fizeram, tipo, ok, Uhum. não consigo ainda colocar estes tipos Sim, à frente, mas é estão na luta. lugar. É um décimo lugar por causa do talento inegável, mas que, lá está, é um que se não ganhar muito, até pode cair quando fizermos isto daqui a Pois, 5 anos. pois, Um lugar pois. atrás dele, parece o Sheik, se calhar há um ano não aparecia, mas por causa Mas puxei, como de já foi MVP, já ganhou um campeonato, né? Isso conta tem de época repente. tem a época mais dominadora e eficiente da posição de base desde o Michael Jordan, provavelmente, já lá está. Está cá, está cá. Muito bem. Olha, se calhar falamos agora da Betano e depois fechamos o top 10, pode ser? Já vamos com Isto já 42 minutos. já fechamos o top 9. Já fechamos, já vamos para o top 9. Então, como sabem, já sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas, e por isso trago-vos o quê? As odds dos jogos que vão acontecer na madrugada de quinta para sexta-feira. É verdade. Vamos ter o quê? Vamos ter, ora bem, Hornets Rockets, 1,98 para os Hornets, 1,62 para os Rockets, Cavs Nets, 1,09 para os Cavs, 4,85 para os Nets, Sixers Hawks, 1,50 para os Sixers, 2,37 para os Hawks, Wizards Pacers, 2,22 para os Wizards, 1,50 para os Pacers, Knicks Pistons, 1,47 para os Knicks, 2,27 para os Pistons, um jogo interessante. Chicago Bulls, Toronto Raptors, 2,52 para os Bulls, 1,38 para os Raptors. Spurs Suns, 1,29 para os Spurs, 2,92 para os Suns. Warriors Celtics, 2,05 para os Warriors, 1,57 para os Celtics. Kings Magic, 3,90 para os Kings, 1,16 para os Magic. E finalmente Clippers Nuggets, 2,20 para os Clippers, 1,50 para os Nuggets. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Nono lugar. Quem é que temos? Nono e oitavo juntos, também são Nono e jogadores oitavo interessantes juntos. juntos. Agora James vamos a Harden e daqui. Chris Paul, é? Ganda tiro. É, não é? É, não é? É sim, Pois. senhor. Pá, agora então já não faltavam muitos, né? Já não faltavam muitos. Já não faltam muitos. James Harden, 11º Mas, por para exemplo, João mas olha, esse é um bom exemplo que espera, aliás, em que lugar é que puseste o Chris Paul? Vá? Se calhar é melhor assim. Fui o que pus pior de nós todos, mas muito alinhado. Tu e Ricardo, oitavo, eu nono. Pronto, mas eu acho que o Luka, quando acabar a carreira, pode ter uma carreira melhor do que a do Chris Paul. Uhum. Pois percebe o raciocínio. Provavelmente. Uhum. Provavelmente. Yeah. Tu puseste acima. Uhum. Eu já pus o Luca acima do Chris Paul. Ok, ok, ok. Pois não consigo fazer isso já, pá. Pois, mas eu Não percebo, não consigo se fazer pode. isso já. Portanto, Chris Paul, tu e Ricardo, oitavo, eu nono. James Harden, tu e eu, 11º. Ricardo, sétimo. Quem diria, puto? O nosso puto Ricardo a puxar o James para cima. Pá, é verdade. O James Harden, eu acho que a malta, se calhar que é mais nova, não se lembra. Mas o James Harden, quando estava nos Houston Rockets, era uma máquina de marcar Ofensiva. pontos
descontrole. inacreditável. Eu acho Um descontrole. que, já não tenho a certeza, mas houve ali uma run qualquer de jogos seguidos a marcar mais de 30 pontos, não foi? Sim, foi tipo o Kobe, foi ridículo. Yeah, foi assim uma cena inacreditável, estás a ver? O James Harden é dos poucos canhotos que me irrita a jogar basquetebol. Eu que sou um gajo, um defensor acérrimo de todos os canhotos. O gajo consegue tirar-me do sério, mas é inegável como é que um gajo consegue ter tantas vidas como aquelas que ele teve na NBA, de ser sexto homem com o Kevin Durant e o Russell Westbrook, até ser o melhor marcador da liga nos Rockets, até ser quase um rei das assistências, ainda um bocadinho nos Rockets, mas depois nas outras equipas por onde passou, e o distribuidor de jogo e etc. Tem só um problema, puto, que era fixe ganhar jogos nos playoffs, ou continuares a ser essa arma nos playoffs, e a verdade é que isso nunca aconteceu, mesmo tendo chegado a umas finais de conferência onde esteve perto de eliminar, olha com o Chris Paul a jogar também, a jogar nos Rockets, onde esteve perto de eliminar uma das melhores equipas da história, que foram esses Golden State Warriors do Curry, mas pronto, é pena, mas é uma grande carreira de James Harden, uma grande, grande, grande carreira do Harden, que vai continuar. Também tem um gajo que a durabilidade conta. Deixa eu ver quantos jogos é que ele vai fazer na liga, na história. Por acaso vou à procura. Vai com 1198, não sei onde é que isso, qual é que é o ranking, mas James Harden de 2015, 16 a 19, 20, essas 5 épocas, as 5 últimas épocas completas de Houston Rockets, jogou 381 de 400 jogos, 381 de 400, com 32 pontos por jogo, 7 ressaltos, 9 assistências, 2 roubos de bola. Pois. Completamente patético. Uma das grandes máquinas de fase regular. Infelizmente, o sucesso da postseason é o que o queima, porque se calhar um jogador do nível ou com a produção do James Harden já O manda melhor marcador da história da NBA. o terceiro Já. entre os ativos. Só percebe o LeBron e o KD. E pá, shooting guards, lá está, só faltam 2 assim, desta lista só falta um acima dele, e eu não sei se é assim tão óbvio que devia estar acima, que é o Wade, já lá vamos, mas uma besta. Infelizmente o sucesso da postseason não acompanhou, assim como o Chris Paul, não foi? Sim, o Chris Paul é outro Retirou-se oficialmente. Sim, se bem que, apesar de tudo, não é? A aura deles não é igual, não é? O Chris Paul dá muito mais, ou seja, tu quando olhas para ele muito mais como um vencedor, apesar de ter vencido o mesmo que o Harden, que é 0, mas há uma ideia quase de aura de vencedor, de joga o basquetebol vencedor, não é? De liderança, não é? De gajo que aparece nos momentos, mas que não às vezes não corresponde necessariamente à realidade, não é? Isso é mensurável, porque eles são autênticos Globetrotters, e o Harden é Globetrotter porque desistia das equipas e queria ser trocado, e isso tem um peso na tua fama. E o Chris Paul nem sempre foi assim, e quando chegava aos sítios novos as equipas ganhavam normalmente mais de 30% ou 40% dos jogos. É verdade. O Sim, Chris Paul epá, tem fama de vencedor, infelizmente isso não se revelou nos playoffs, apesar desses Rockets, na qual tiveram juntos, tiveram muito perto de eliminar os Warriors, e se não fosse uma lesão no Chris Paul provavelmente teria acontecido, mas o Chris Paul chegava às equipas e elas começavam a ganhar muito mais, é muito fácil de medir isso no Chris Paul. sim. 6 vezes o jogador com mais roubos de bola na liga. 6 vezes o Chris Sim. Paul. O Chris Paul, falavas há bocadinho da altura do Tony Parker, o Chris Paul, que também tem 1,82, muito mal paridinhos, se for preciso. O Nash era espetacular. Mas nunca foi Finals MVP, não é? O Nash era espetacular. O Curry tem o lançamento que partiu o basquetebol. O Chris Paul, para mim, foi o point guard perfeito. Não há alcunha melhor do que point guard, porque entre tornar os colegas melhores, a capacidade de distribuição, a defesa de ponto de ataque, a liderança, o conhecimento de todas as vírgulas do manual do jogo para tentar ganhar mais um bocadinho, negociar com os árbitros, tudo e mais alguma coisa. O Chris Paul é um jogador de basquetebol perfeito. Sim. Era muito fixe vê-lo jogar nos vários sítios por onde passou, porque também, lá está, também sinto que ele jogou quase sempre
da mesma maneira, no sentido em que o jogo dele de fazer os outros melhores foi tipo, uma realidade. É verdade que se calhar no início da carreira, ofensivamente, na marcação de pontos, etc. Até estava aqui agora a ver, se calhar até tinha um impacto maior ali nos primeiros anos dos, eh, como é que se chama? Dos New Pelicans, Orleans, New Orleans sim, Hornets na altura. Hornets, né? Acho que até Sim. houve uma altura, não se chamava New Orleans barra Oklahoma City Hornets, era assim. As 2 primeiras épocas dele, ele entrou no ano do Katrina, portanto eles tiveram que jogar em Oklahoma City, portanto eram os New Orleans Yeah, Oklahoma yeah. Hornets. Yeah, mas tem aqui 20, na terceira 21, depois 22, era ali um jogador mais 22 pontos, quase 23 pontos por jogo. Era um jogador se calhar ofensivamente lançava mais, mas depois passou a ser só, quer dizer, entre aspas, não é? Se calhar o melhor playmaker que tu tiveste este, Sim, este século, não havia eram grandes 10 dúvidas. eram 10 assistências para 2 turnovers todos os jogos, com 2 roubos de bola, era absurdo, absurdo. Yeah, yeah. Um Bom, jogador, já um segundo melhor basquete jogador de sempre, segundo melhor assistente de sempre da história da NBA, um base com ainda 1,80 tem um m e bocadinho pouco que chegou a ser sexto ou quinto em Defensive Player of the Year, portanto o Chris Paul era uma coisa patética e mais uma vez a tal situação de seres draftado imediatamente para a situação certa ou não, vão ver vídeos do Chris Paul em New Orleans, porque o pessoal lembra-se dos Clippers e a partir daí foi sempre um bocadinho a manter e depois a descer, e os Clippers foi a Lob City, foi onde ele teve mais visibilidade e onde teve se calhar mais perto de ganhar com a equipa dele, porque apesar do Blake Griffin ele era claramente o melhor jogador da equipa, mas vão ver o que é que ele fazia com o Darren Collison e os David Wests e os Tyson Chandlers com quem andava a jogar. Muito bem. Então estamos, já temos sétimo James Harden, oitavo Chris Paul, é isso? Não no oitavo. Nono e oitavo, então sétimo, quem é que temos? Dwayne Wade. Dwayne Eu acho que Wade. depois o gajo é alto. Sétimo. Namush. Sexto para o Ricardo, décimo para mim. Posso fazer a defesa do Dwayne Wade, MVP das finais, apesar de haver Shaq, mas já numa fase em que não é o Shaq, não é? Mas havia os árbitros. Epá, lá está. MVP das finais, pá, no seu terceiro ano, uma coisa assim, não foi? Se não me Ele entrou engano, em 2003, 2004, foi campeão em 2006. Sim. no Finals terceiro ano. MVP na Pá, não terceira é, não é temporada. uma coisa, não é Se uma bem que foi um coisa jogador, comum. foi um jogador de 3 anos de faculdade, portanto já tinha 24, pai, 23, não era um miúdo de 20 ou 21. Sim. A alma dos, It- do, dos Beatles, não é? Do LeBron, provavelmente, o jogador que já lá estava, não é? Que recebeu o LeBron e o Bosh. Para se ter noção de quem era o Dwayne Wade, o que se dizia em Miami e em muitos sítios da NBA em 2010 foi que quando o LeBron decidiu ir levar os seus talentos para South Beach, o que se dizia meio a brincar, meio a sério, é que os Heat foram buscar o LeBron como free agent e ele nem sequer era o melhor jogador da equipa. Porque o LeBron não Sim, tinha o ganho Wade, absolutamente, o LeBron não yeah, tinha é ganho verdade, absolutamente nada é e o verdade. Wade E o Wade já era um tinha sido jogador campeão. já tinha sido campeão. Já tinha sido campeão. O Wade jogava muito. Não é, se calhar não era o gajo mais completo, no sentido em que... No seu pico muito completo. Pá. Não, por exemplo, não tinha lançamento exterior, tipo isso, Sim, mas não era preciso na altura. não era preciso, mas atleticamente era um gajo muito difícil de parar, pá. E tu seres campeão da NBA no Oeste, ah, nesses anos, não é? São anos em que ainda há Kobe, não é? Apesar de não... Uhum. Ainda há Kobe, ainda foi campeão a seguir. A verdade é que esses anos do Kobe, se calhar, são os primeiros anos sem Shaq, onde a equipa também não era incrível, mas estamos a falar numa altura onde há, lá está, LeBron, onde há Tim Duncan ainda, onde há Kevin Garnett, Os onde há, Pistons estavam ao meio de uma há boa uma era. série de jogadores relevantes, não é? Uhum. E os Miami Heat, de forma surpreendente até, com o Shaq a meio gás, conseguem ser campeões com o Dwayne Wade como melhor jogador. Pá, isso é um dos campeonatos mais surpreendentes
deste século, de certeza, estás a ver? De certeza. Eu acho que é, pelo menos. Sim, um grandíssimo jogador. Acabou por ter uma carreira bastante longa, ele jogou 16 anos, mas o pico dos seus poderes não foi assim tão comprido, por isso é que eu não lhe dei tanto por isso, e os anos como melhor jogador da equipa, porque a segunda época do LeBron é a oitava dele, a segunda época do LeBron em Miami é a oitava do Wade, porque eles entram no mesmo draft, mas têm basicamente 4 anos de diferença, porque o Wade fez 3 anos de faculdade, tem 3 anos de diferença, e o LeBron não chegou a fazer nenhum. A segunda época do LeBron em Miami é a oitava do Wade, e ele a partir daí foi definitivamente um Robin para o Batman, que era o LeBron. Mas em 2008, 2009, que foi, o Wade não tinha uma boa equipa, porque os Miami, depois de serem campeões, cresceram até chegar o LeBron e o Bosh. Mas o LeBron já ganhava MVPs nessa altura em Cleveland. O Kobe, ali entre 2008 e 2010, era unanimemente considerado como o melhor basquetebolista do planeta, porque foram aqueles Jogos Olímpicos de 2008. Depois o Kobe foi campeão em 2009 e em 2010. E a época de 2009 do Wade são 30 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências, 2.2 roubos de bola e quase um abafo e meio. A capacidade que o Wade tinha para fazer tudo em campo, inclusivamente defender que nem um animal. Ele foi, nessa época, terceiro para MVP e terceiro para melhor jogador defensivo do ano, o que diz muito sobre o que é o Wade no pico dos poderes. Acho que na longevidade peca um bocadinho, mas um dos jogadores mais entusiasmantes de ver deste século, e um bad motherfucker. Yeah, é mesmo, é mesmo. Bom two-way também, como estava, já que falámos muito deles. Boa. Vamos lá, e agora? Sexto, né? Sexto, Yanis, para aí, não? Sexto não é Yanis. Ok, É para porque ti. vocês o meteram acima, foi para mim, acho eu. Sim. Que é Kawhi? Sexto é Kawhi Leonard. Ok. Eu pus o Kawhi acima do Yanis, acho eu. Quinto para ti. Nono para o Ricardo. Sexto para mim. Nono! Epá, o 2 Ricardo abaixo do Harden. foi depois do almoço, o Ricardo. Deixa eu ver. Mandou-me isto às 11h40, portanto só se começou cedo. Terça-feira de Carnaval, ali com o Ricardo. Epá, não, ok, Folião. Kawhi à frente de Yanis não consigo. E não é por nada, não tem nada a ver com conversas que já foram tidas aqui. É só, pá, é um gajo que foi Finals Kawhi à MVP frente. 2 vezes. Kawhi à frente de Yanis não consegues? Foste o único que conseguiu. Atrás de Yanis, é o que queres dizer. Atrás, desculpa, atrás. Pois é, pá, 2 vezes Finals MVP, não consigo. Não consigo não o colocar à frente do Yanis, estás a ver? Mas ok. Mas pronto, percebo a longevidade e etc. Mas o Yanis foi a umas finais da NBA. Pá, não. Não esperávamos a apologia de Yanis neste podcast a ser feita por Não, ti. sim, mas não é Portanto, por isso, meu, fogo, vá lá, podemos ser aqui justos. Ou seja, tenho a certeza que para vocês também não foi óbvio. Quer dizer, para o Ricardo deve ter sido, mas para ti não foi óbvio. Ou foi? foi, Muito óbvio. o meu top 5 era mais ou menos óbvio. Sim. Ok. Tive facilidade. E depois pus o top 5, já lá vamos, e pus o Kawhi como o melhor do resto. São 2 Finals MVP, mas uma carreira atribulada, muito marcada por lesões, um dos melhores jogadores two-way que já vimos na vida. Antes da explosão ofensiva, sabes que é conhecido o meu amor por extremos que saibam defender e não marquem muitos pontos. Então o Kawhi, quando apareceu nos Spurs, em que era o especialista defensivo, pá, eu adorava aquilo. Depois, quando o Tim Duncan se começa a reformar e o Parker se começam a reformar e os Ginobili se começam a reformar, e ele dá este salto para a primeira opção ofensiva, eu pensei, já não gosto do Kawhi, já não gosto deste. Eu gosto És o gajo do primeiro álbum a que era bom, né? És esse mete nojo, né? Sou o gajo do Gerald Wallace, do Kirilenko, do Sean Marion. Eu gostei desses gajos, estás a ver? Pá, tens que defender como o caraças e não saber lançar para eu gostar de ti. Do Jeremy Sohan, eu gostei desses, meu. Estás a ver? E fica-me sempre na memória, numa das finais entre os Miami e os Spurs, que o LeBron James está na linha de lance livre e marca o primeiro, toca a buzina para as substituições, ele olha para trás e vê que é o Kawhi que vai entrar em campo e manda um foda-se. Literalmente manda um foda-se, vem ele outra vez. E ver essa ascensão do Kawhi foi absolutamente surreal. Quem me dera que ele nunca tivesse deixado de ser um Spur, quem me dera que ele nunca tivesse deixado os problemas físicos que teve, quem me dera que ele não tivesse o tio que tem, porque Mas olha, tudo pelo menos isto
Estás a tudo salvar isto, o planeta, percebes? tudo isto foi suficiente para o pôr em sexto lugar dos melhores jogadores do século e onde é que isto podia ter ido parar? Lembrar que o LeBron e o Kawhi, que quando cada um foi para a sua equipa de LA, a grande expectativa era o Kawhi lixou o LeBron, os Clippers são muito melhores agora, porque tem o Kawhi e o Paul George, e o LeBron e o Kawhi estavam na luta para ver quem é que seria o primeiro jogador da história a ganhar Finals MVP por 3 equipas diferentes. É verdade. É verdade. Mas pronto, ficou para o primeiro da lista. Ficou. Não há muito mais a dizer. É autor de um dos lançamentos mais míticos da história da NBA e deste século, sem dúvida, que é o lançamento que elimina. Não, que elimina, sim. Que Sim, elimina sim. os Philadelphia 76ers e que acaba com todas as esperanças que os adeptos Sixers tinham no Ben Simmons, no Menção honrosa ao Ben Simmons, não entrou neste top 25. menção honrosa ao nosso puto Ben Simmons, profissional da. Pá, Ben Simmons a personificação da expressão dica-te à pesca, estás a ver? Porque E há efetivamente fotografias, e há registro fotográfico. efetivamente foi o que o gajo fez. Mas esse lançamento é mítico. O título que ele ganha pelos Raptors, apesar de todo o contexto, é uma coisa inesquecível para quem é adepto dessa Uhum. equipa. Se é verdade que o Vince Carter é o símbolo do basquetebol ali em Toronto, pá, a gratidão com que eu acho que o Kawhi para os Raptors é tipo o Maradona para o Nápoles, estás a ver? Tipo, pá, oh puto, podes fazer o que tu quiseres, podes chegar aqui e cagar no meio do campo, a gente não quer saber, estás a ver? O que tu fizeste, agora que o Nápoles já voltou a ganhar, já não é exatamente igual, não é? Mas durante muitos anos, é tipo, o que este gajo fez, tipo, não tem paralelo, portanto vai ficar aqui eternizado. Bom, top 5. Até consigo adivinhar, então assim, qual é que é o top 5, não? Quer dizer, se calhar não consigo. Não sei. Quinto é o Então, Yanis. quinto o Yanis, quarto eu acho que vocês meteram o Jokic mais assim, né? Portanto eu vou dizer que quarto é o KD. Quarto é o KD. Claro, claro. Terceiro é o Jokic, segundo Steph, primeiro LeBron. É este o top 5. É isso mesmo. É É esse. isso Mas mesmo. eu acho, eu votei no Jokic em quarto, não foi? Meti o KD à frente Sim, do Jokic. Não. sim. Eu votei no Jokic em segundo. É muito nojentinho este gajo, meu fogo. Jokic, Jokic é o melhor jogador de basquete que o Curry, que queres que eu te diga? Mas que e o Ricardo meteu aqui, terceiro? Uhum. Ok, Sim. alguém não meteu o LeBron em primeiro? Não, isso não, né? Não, claro que não. Isso não. Isso não. Portanto, Yanis, sexto, tu, quinto. Eu e o Ok. Ricardo. Epá, não Pá, posso acreditar que tu, sabendo o que sabes hoje, deles os dois, e para draftar para a tua equipa entre o Yanis ou o Kawhi, preferias draftar o Kawhi. Não acredito. não, claro que não, claro que não, claro que Pronto. não. Mas não estamos a, mas não é isso que não é isso que estamos a distinguir, não é? Não Mais ou estamos menos. a distinguir quem é que tratávamos primeiro, estamos a distinguir quem é que teve a melhor carreira ou quando estamos a fazer um Uhum. top. Eu acho que nesta altura o Kawhi ainda teve uma carreira melhor que a do Giannis. Não, Acho que acho isso tem um inaceitável. palmarés, tem um palmarés. Acho isso inaceitável. MVPs, jogador defensivo do ano, Most Improved. Pá, não, esquece isso. Esquece isso. Tem um título a mais, porque o Giannis, a bem ou a mal, e está a acabar mal, mas tem 12 anos, 11 anos no mesmo sítio. Se calhar se o Giannis tivesse feito aos Bucks o mesmo que o Kawhi fez aos Spurs, tinha mais 2 ou 3, se calhar. Ok. Grande homem o Giannis, draftado à segunda divisão grega, convém não esquecer. Um Quem é que foi tipo o gajo que que o draftou? era isto, o John Horst, acho que era a gestão de Milwaukee, é a mesma que lá está ainda hoje. Um tipo que era um pau de virar Pode virar. tripas, estatísticas sempre a aumentar nos primeiros 6 anos, transformou-se num cyborg, no melhor finalizador que esta liga já viu desde o Shaq, Check. provavelmente, e o LeBron no seu tempo também não acabava nada, tudo acabava dentro do cesto. E lá está, quando falamos de um jogador tirar todo o sumo da carreira que conseguiu tirar, o Giannis é um exemplo quase absurdo, absurdo. Ok, quarto ficou KD, não é? Quarto ficou o KD, terceiro para ti, quarto para mim e para o Ricardo. Yeah. Sim, pá, eu pus à frente do Jokic por uma questão de longevidade ainda, apesar de tudo. É só.
É só isso, não há outra razão. E porque eu acho que é o melhor score da história da NBA, se calhar. Talvez. Talvez. É um gajo que, mesmo com todas as lesões que teve, Uhum. é um tipo que, se tivesse feito os jogos normais para um gajo que tem a carreira dele, estaria provavelmente na luta para ser o melhor marcador da história, um dos melhores marcadores Sim, sim. da história, que já é, não é? Que já é, mas se calhar estaria na luta para conseguir chegar aos números do LeBron. Só que ele não teve essa regularidade de jogos. Agora é E completamente é um. letal. É o gajo hoje em dia na NBA, e se calhar durante os últimos anos, em que, se é preciso marcar um cesto para salvar a vida, tipo, é este gajo que eu vou dar a bola, não é a mais ninguém. Já disseste aí a lista toda, tipo, pá, putz, se este gajo marcar o cesto, não morres, estás a ver? A quem é que dás a bola? Pá, vou dar a este gajo. Eu acho que o Kevin Durant vai conseguir marcar esta bola, e por isso, pá, sim, pronto, é verdade, tem o Twitter, foi duas Acho que vezes Finals MVP como o Kawhi. Sim, desculpa. num desporto em que são 12 ou 15 gajos dentro de um balneário e que 8 verdadeiramente importam e há um que importa mais que os outros todos, acho que não consigo pôr a coisa de uma maneira muito muito mais soft do que ele nunca quis saber da equipa. A cena toda que precisas para ser líder do falar com alguém, tinhas o Kobe que cometeu muitos erros a tentar liderar, tinhas o Jordan que cometeu muitos erros a tentar liderar, tens o Curry e o Tim Duncan que nasceram para liderar, por exemplo, e depois tens o Kevin Durant, que é um gajo que nunca quis saber de liderar para nada durante os 48 minutos que se passam dentro de campo. Ele está lá e é um bowler, é um gajo completamente letal. Mas o resto, tipo, seja aquilo que vamos descobrindo na internet nas burners deles, seja a maneira como desistiu de outros projetos, seja a maneira como decidiu juntar-se aos Warriors, coisa que eu não critico por fazer, é completamente livre de o fazer, mas depois como decidiu sair dos Warriors também, acho que há demasiadas evidências de quando o barco mete um bocadinho de água e a meia fica molhada, ele salta para outra situação qualquer. Acho que se queres ser o maior tão grande quanto possível, tipo, a lupa com que nós analisámos a carreira do LeBron, objetivamente, nós não usámos essa lupa para a carreira do KD. Estás a ver? Este é o maluco que fuma erva e que só quer saber de... É um baller, é um baller. KD é um baller, puto. Tens que perceber que ele quer é saber de marcar pontos e não sei o quê. Enquanto isso, cada vez que o LeBron diz qualquer coisa, aquilo é analisado a uma lupa completamente microscópica, um nível de exigência completamente diferente. Estás a ver? Mas o LeBron Epá, também, mas as expectativas também não eram as mesmas, né? não eram as mesmas a entrar na NBA, mas são as mesmas quando és um franchise player. Claro, 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 eu percebo. E E em ele, última análise, o KD até estava numa situação melhor no início da carreira para poder muito melhor, ganhar, muito melhor. ganhar do que o LeBron, né? Do que o LeBron. E Como aqui, disseste há bocado, o Westbrook, o James Harden, né? no bom Tudo, o sentido, Serge Ibaka, né? no bom Mais sentido do também basquete, cortaste o Serge Ibaka, também pensaste no Ibaka. não, por Escreveste a acaso não. lápis, não? O KD, o que lhe interessa deste jogo é a bola. Isso está tudo bem com isso. Mas É o mais nada craft. lhe interessava. Mais nada lhe interessava nisto. É um Eu incrível acho jogador de que. basquete, talvez o melhor talento de sempre, meter a bola no cesto. Yeah, yeah. Bom, terceiro Jokic, Vou ficar sempre com a sensação que podia ter feito algo mais com a carreira do gajo. é verdade. Se calhar merecia 3, 4, 5 campeonatos, não sei. Ou um campeonato em que não tivesse um gajo chamado Steph Curry a jogar ao lado dele. Mas pronto. Ok, terceiro Jokic. Já não há muito para dizer sobre o Jokic, né? Não. Quarto, quarto para ti, terceiro para o Ricardo, segundo para mim, Nikola Jokic. Vai com quantos MVPs? 3? 3. 3. São, Deviam ser são 5. poucos, né? 3 são Deviam ser poucos. 5. Deviam ser 5. Já está, estamos numa era em que não se vai ser campeão todos os anos. É o desporto que eu mais adoro na vida e é o jogador que eu mais adoro na vida. Não há muito a dizer. O Jokic para mim, parafraseando de Freitas Lobo, o Jokic para mim é basquetebol em estado puro. Sim, é uma sorte a tua filha ter nascido, pronto, lá está a ser uma filha, senão a esta altura podíamos estar a falar de um pequeno Nicola, aí, aí a chorar em Pá, casa. por acaso, olha, fora de gozo,
não tive influência nenhuma nisto. Vou ser tio pela segunda vez agora em maio ou em junho e o meu sobrinho vai se chamar Nicolau. Não estou a gozar. Não, fiquei lixado, foi com a Rita, que a minha filha nasceu à meia-noite e 6 e nasceu no dia 16. Eu queria que ela tivesse nascido no dia 15 porque é o número da camisola de Jokic. Faz força, meu, faz força. Nasce no dia 15. Tivemos um espetáculo nesse dia É e ela verdade. nasceu só, Que tu não nasceu foste? só no dia. Não, nasceu só no dia 16, ficou com o número do gasol. Jokic é vida. Não, os títulos não vão estar lá, a defesa não está lá sempre. E eu só ponho à frente o gajo que é impossível não pôr atrás. Foi o único. Foi o único. Mas Ok, pronto, terceiro é justo. Eu não levo a mal quem tenha posto o Curry à frente. Foi o vosso nós segundo e o meu pusemos o terceiro. Curry. Nós pusemos o Curry à frente, que é o gajo que mudou, um dos gajos que mudou o jogo no, neste século, não é? O melhor lançador da história. ah, o tipo que fez, o Jokic fez os gordinhos acreditarem que é possível jogar basquete, o Curry fez a malta a malta que tem menos de 1,90 m acreditar que dá para jogar basquete, desde sejas mesmo muito boa a lançar a bola de fora. O jogo mudou no mundo por causa do Curry. E é verdade que nós estamos a discutir aqui os melhores jogadores do século e por isso o impacto, não é, que tu tens até cultural também é relevante e o Curry é inegável, não é? É inegável o impacto dele. E lá está, e é um dos herdeiros, o último se calhar, desta ideia de tu passares a tua carreira toda na mesma equipa, né? É verdade que o Uhum. Jokic é provável que também faça isso, mas o Curry, pá, tem sido o melhor exemplo disso, né? Já atravessou todas as fases possíveis com, com os Warriors, está-se a aproximar do final da carreira e apesar de todos os rumores e todas as acho que é mais vontades do que rumores de que ele vá para outro sítio, não me parece que ele vai sair de lá. Acho que ele vai lá ficar até ao fim da carreira. Pá, é um grande jogador, pronto, e em primeiro o LeBron. Não havia grandes dúvidas, não é? Não. Não havia grandes São, 20, dúvidas. são 23 anos disto, todas as estatísticas de longevidade. É um jogador que. É o LeBron, meu, é o LeBron. Um dia estamos a começar a ter filhos, menos o Ricardo já tem filhos com 25 anos, olha lá o que é, e um dia, e um dia vamos ter netos e um dia vamos dizer-lhes que vimos a carreira do LeBron do princípio ao fim. Isso Pois, tipo, esse puto é bom, mas tu, pá, mas tu acho que tu não estás a perceber como é que era o nós LeBron vamos ser James a esses, jogar basquetebol, sim. nós vamos ser esses velhos e lá está, já falámos disto com outros atletas, com os Federers, com os Ronaldos, com outros, que enquanto estamos a ver em atividade já num claro declínio, esta é a ideia que temos deles agora, mas o LeBron dos anos 2000, o LeBron dos anos 2010, é, lá está, com muito má vontade, o LeBron é o terceiro melhor jogador de sempre. Metes o Jordan e o Karim à frente. Com muito boa vontade, é o melhor de sempre. A verdade provavelmente está no meio e nem o Curry nem o Jokic se aproximam dessa conversa ainda. É Sim, um dos melhores atletas de todos os tempos, um dos 3 melhores jogadores de basquete de todos os tempos e é o melhor jogador do século. e eu acho que durante muitos anos estiveste sempre à procura do novo Michael Jordan, não é? Eu acho que depois do LeBron se retirar, provavelmente estarás à procura do novo LeBron, no sentido de quem é que vai ser a figura que vai dominar este desporto durante X anos. E é provável que ele não apareça tão cedo, estás a ver? Porque se o Jordan dominou nos anos 90, o LeBron domina há 20 anos, enquanto figura maior de um desporto. Independentemente de ganhar ou não, quando falamos de figura maior, não estamos só a falar de ganhar, não é? Estamos a falar de representar, não é? Tipo, é a iconografia do desporto, não é? Tipo, ou seja, quando pensas em basquetebol, pensas em tipo LeBron James, pronto. E acho que isso, acho que não sei daqui a quantos anos é que isso vai mudar. Não sei se é o Embanyama, não sei se é o Luca, não sei, estás a ver? Não sei. Sei é que o LeBron, pá, eu já tive esta conversa várias vezes com várias pessoas e acho que aqui também, mas vou dizer aqui mais uma vez que é o LeBron é o único desportista da história que cumpriu todas as expectativas que existiam em relação a ele. Normalmente o que acontece é os dois extremos que são opostos, que é ou tu tens imensas expectativas em relação a ti e não as consegues cumprir, ou tu não tens expectativas em relação a ti e consegues superá-las. O Cristiano Ronaldo não era suposto ganhar tantas bolas de Uhum. ouro, nem o Messi, Uhum. nem etc. Mas se calhar O Fábio Paim é que era. se calhar o Fábio Paim é que era, estás a ver?
o LeBron é o único gajo que eu conheço da história do desporto Há que, mais um. Há mais um. que é quem? Tiger Woods, pai, não sei. Não, Lewis Hamilton. Sim, ok. O Ok. primeiro, tipo, afrodescendente a ir parar à Fórmula 1, que foi contratado pela McLaren aos 13 anos porque era um prodígio, vai para a Fórmula 1 e entrega o recorde mundial de títulos. Certo, É absurdo. ok, Absurdo. ok, sim, Absurdo. sim. Mas pronto, mas tudo bem, mas Os paralelos entre os dois são óbvios. sim, mas não há muita gente que consiga cumprir inapelavelmente todas as expectativas, não é? E o LeBron claramente conseguiu isso, e isso tem um valor inimaginável, porque é difícil tu cumprir as expectativas, é difícil tu superar as expectativas, e no caso dele, eu acho que ele cumpriu todos os desígnios de este gajo é o herdeiro do Michael Jordan, e pá, yeah, e foi no sentido, lá está, enquanto figura maior do desporto que é o basquetebol, e por Ele isso tem uma responsabilidade brutal no sítio em que a NBA está hoje, porque lá está. Ele tem. não há Ele fez player 40. empowerment sem a Não, decision que nós agora sim, discutimos. Achamos aquilo um bocadinho absurdo, mas isso sim, não existe, ou seja, esse sim. player empowerment não existe. O nível dos salários, eh, e lá está, como tu dizes, a cara da NBA, eles não estão eu acho que eles não estão à procura, eles estão à procura há 5 ou 6 anos que eles querem, tipo, eles sempre tiveram o alívio de quem nos representa, quem representa a NBA é este gajo. É este gajo que tem 41 anos e quando tinha 15, as Torres Gêmeas ainda estavam de pé, isto em 2000 ou 2001, a ESPN ia ao ginásio do liceu dele ver os jogos. Ele tinha Yeah. 15 anos, ele tem 41, isto foi há 26 anos. É um tipo que vive debaixo do microscópio há 20 e tal anos e que mal pôs um passo em falso. Epá, é passivo-agressivo, é corny que se farta, tem a agência dele que é o que é, tem jogadas de bastidores como todos têm quando estás nos corredores do poder, é assim que isto funciona, mas é um percurso com tão poucas nódoas fora do campo a juntar àquilo que fez dentro dele, é absurdo, é uma carreira, é como tu disse, cumpriu ultrapassou largamente as expectativas mais selvagens que se pudessem ter, se não em pico, pelo menos em longevidade, porque ninguém esperava que ele estivesse a jogar no sagrado ano de 2025, e, e fora do campo foi absurdo para o produto NBA e para o lugar em que estamos hoje. É isso, Lucas. Obrigado por esta maratona. Falámos de basquetebol Porra, e de NBA. Malta já sabe. Digam-nos se gostaram ou não disto já agora. Sinto que isto pode gerar discussão no YouTube. Temos tido discussão no YouTube. Não sei se estás a par disso. Sem sido ver, não, mas mas agora vou vamos ver. tendo um comentáriozinho aqui e outro ali. Obrigado por estarem desse lado. Estamos a acabar de gravar isto quase já à 1 da manhã, com bons gajos que vêm à NBA. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o canal do YouTube e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem acento. Lucas, que ele abraça. E obrigado e até para a Grande, semana. um grande abraço, até para a semana. E se gostaram deste, comentem, porque só motivam o João Diniz a iniciar a sua série Top 50 jogadores canhotos do século. Fica prometido.